Olá, tudo bem? Bom, eu recebi um novo áudio do Hassan Rabi, que é o palestino que mora no Brasil e estava na faixa de Gaza quando Israel começou a bombardear o território. E agora ele não consegue sair. Ele está tentando alguma saída para voltar ao Brasil com a esposa e os filhos. Ele que mora em Osasco e tem uma loja de conserto de celulares ali em Osasco, uma lojinha pequena. E ele quer voltar ao Brasil e está muito preocupado com tudo o que está ocorrendo. E agora ouça o áudio dele e depois nós comentamos. Oi, gente, estamos passando a mesma situação, nada mudou. Sem água, sem energia. Infelizmente, para carregar o celular, a gente tem que ir longe, pagar dinheiro para conseguir carregar o celular. Então, a internet também muito difícil acessar. Para eu conseguir acessar a internet, tem que sair da minha casa, ir para um lugar. Talvez esse lugar não esteja seguro. Então, nada mudou. A gente está esperando também força do governo brasileiro. Agradeço ao embaixador do Brasil, Palestina, o senhor Alessandro. Ele sempre com ligação direto, liga para nós para saber como é que tá as coisas. E eu gostaria muito que o presidente do Brasil, Lula, tentar comunicar com o presidente do Egito para conseguir resgatar os brasileiros que estão no faixa do Gaza. Isso é a única esperança para mim e para os brasileiros que estão no faixa do Gaza. Infelizmente também não existe um lugar seguro. A bomba cai no todo lado, todo lugar. Só a gente escuta bombardeio. Especial à noite, o ataque começa mais forte. Eu não sei porquê, mas eu imagino para a imprensa, a TV não veja quantas massacres que Israel está fazendo. Mas infelizmente também que morrem pessoas inocentes, não tem nada a ver com isso. Cidadão, são palestinos, estão nas suas casas para achar que eles estão protegidos, mas ninguém está protegido e seguro. Bom, este é o segundo áudio que o Hassan Rabi nos envia. Ele não está gravando vídeo por conta da dificuldade que tem de fazer a transmissão pela internet. Ele disse agora como está ruim a conexão, então ele tem essa dificuldade. E também porque ele está economizando bateria. Porque hoje está difícil fazer, como ele mesmo falou no áudio, vocês ouviram, está difícil carregar o celular. É preciso pagar, porque poucas pessoas têm ainda combustível, geradores que permitem a eletricidade e permitem o carregamento de celulares. Então a situação é bastante difícil e tende a se agravar. Já existem relatos, né, das agências internacionais das grandes dificuldades que os palestinos estão hoje sofrendo na faixa de Gaza. O Hassan ele nos dá este relato, mas outras pessoas de outras nacionalidades e que não vivem no Brasil também estão dizendo coisas muito parecidas. E hoje a dificuldade está do governo de Israel, porque o Brasil está em tratativa com o Egito e está também em tentando tratativa com Israel. Mas Israel diz que não vai permitir a saída, também não vai permitir a entrada de combustível, nem eletricidade, nem água. E o Brasil hoje quer fazer essa repatriação, esse resgate pelo Egito. Porém, aquela saída foi bombardeada por Israel. Não há dúvida de que o que está ocorrendo hoje naquele território é algo que você pode denominar de um terror para quem vive. Eles estão sendo submetidos a uma situação de terror. E é claro que é preciso que a comunidade internacional se empenhe neste momento para encontrar uma saída em que pelo menos seja garantida
o corredor humanitário, como existe em qualquer outro local, para que civis não sofram. Porém, todos os relatos dão conta de que sim, estão sofrendo. Isto é crime de guerra. Bom, e o que me chamou a atenção também foi a reação de parte de público ao vídeo que eu publiquei ontem, com o relato do Hassan. E são pessoas que se dizem cidadãos de bem. São pessoas que muitos até se dizem cristãos. E ali você tem, por exemplo, um comentário de uma senhora chamada Wanda Gonzaga. Então, depois ela viu o depoimento do Hassan e ela comentou no vídeo: o Hamas começou, agora aguente. Bom, o Hamas é uma organização política que tem um braço militar que cometeu um ato terrorista. Uma ação terrorista, isso é inegável que ocorreu. Agora, o que a população civil tem a ver com isso? Ela tem que ser protegida. Agora, me parece que não sensibiliza essas pessoas. Então, você tem, olha, outros relatos que dizem aqui, olha, essa mesma... Não, agora foi a senhora Vera Lúcia. O pior é o Hamas que degola crianças, tira o coração de pessoas ainda vivas. Sinto pelo povo palestino, que não tem culpa, mas Israel tem que se defender. Estão agredindo, isso não é defesa, estão agredindo uma população civil, que não pode sequer deixar a faixa de Gaza. Não há justificativa para isso. E me surpreende o grau de insensibilidade dessas pessoas, a falta de empatia. Porque todos deveriam estar, neste momento, clamando por uma proteção aos civis. Mas isso não tem ocorrido. Mas existem outros comentários aqui que eu vi no vídeo de ontem e isso realmente me preocupou. Das pessoas não estarem sensíveis ao sofrimento de uma população. Isso me surpreende. Me surpreende. É inaceitável que isso esteja ocorrendo. Agora, também na rede social, onde eu postei este vídeo, né, o link para o vídeo, também há muitos comentários de ódio. Então, é preciso que haja uma reação e que as pessoas comecem a rever os seus próprios conceitos, a se olhar no espelho e saber quão responsáveis também são por ações desse tipo. O jornal, eu falei isso ontem aqui, reafirmo, o principal jornal de Israel, Haaretz, responsabiliza o Netanyahu, inclusive pela ação do Hamas, porque fala da insensibilidade dele, não só a insensibilidade, das ações que ele tem tomado no sentido de apagar a Palestina do mapa. Ele declarou isso na ONU, que seria o novo Oriente Médio, sem a Palestina. Isso viola o acordo da ONU que criou o Estado de Israel, a partilha que foi feita em 1948. Viola. Isso é uma invasão, isso é uma ocupação, isso é inaceitável. Inaceitável. Porém, existem pessoas que não têm essa compreensão histórica, ou não quer ter, ou é extremamente manipulada e repete um discurso de ódio de um Estado que hoje precisa ser sancionado pelo que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. Você diz, não, mas houve ação contra os israelenses. É verdade. E é verdade, ninguém defende. E é preciso que haja uma punição por isso, que as pessoas paguem por esse ato terrorista. As já são suficientemente graves para que haja exagero e para que haja divulgação dessas notícias sem comprovação. Mas é isso que está correndo o mundo e está alimentando aquelas pessoas que já têm ódio dentro de si. Como essa senhora que comentou, essa senhora Wanda, que comentou aqui no post, e disse que agora que o Palestina aguente pelo que o Hamas fez. Por essa regra, quem por exemplo, mora na Rocinha, tem que pagar pelo que faz o crime organizado.
Quem mora na Zona Oeste, numa das regiões controladas pela milícia, também tem que pagar e morrer pelo que faz a organização criminosa? É claro que não. E agora nós estamos falando de dois países e com um conflito que remonta à origem do próprio Estado de Israel, 1947. E naquela ocasião houve uma divisão. Israel ficaria com 55% daquele território e os palestinos com 45%. Década de 60, Israel ficou com 80% do território. E os palestinos ficaram com os 20%, sem ser considerado um Estado independente, sem que os seus cidadãos possam ter passaporte, por exemplo. Não podem ter. Porque, por conta da ação de Israel, não são considerados ainda um Estado independente. Isso foi um acordo daquela ocasião. Bom, essa situação não justifica ato terrorista, mas explica o sentimento que os palestinos têm. E hoje, cercado numa região, sem nenhuma saída, e lembrando que houve bombardeio de Israel na saída de Rafah, pelo Egito, hoje, como é que essas pessoas estão se sentindo? Querem sair de lá, mas como é que elas se sentem? Que tipo de semente está sendo plantada? É isso que precisa ser objeto de reflexão das pessoas. Que se cumpra a decisão da ONU, que criou o Estado de Israel. Que se cumpra. E a pergunta que se deve fazer: por que não se cumpriu até agora? Poucos dias antes do ataque do Hamas, o Netanyahu, falando na Assembleia Geral da ONU, mostrou um mapa sem a Palestina, apagando a Palestina do mapa. Pense, reflita se isso é justo. Reflita se uma atitude como esta não vai gerar uma reação. Obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Até mais.